Seja muito bem-vindo ao Kabbalah Emet. Eu sou Raziel Ben Abraham e é um prazer estar aqui contigo novamente. Especialmente na data de hoje. Hoje é Pêssar. Mas o que significa Pêssar, pessoal? São os segredos de Pêssar que nós vamos revelar para vocês hoje. É por isso que nós estamos aqui. Fazemos um trabalho sério, trazendo em primeira mão a sabedoria que foi revelada ao longo da história por diversos mestres cabalistas. Replicamos aquilo que temos estudado, aquilo que temos aprendido. Não inventamos nada. Nós apenas repassamos aquilo que nós temos aprendido. A Kabbalah, na sua origem, com os mestres da Kabbalah, com os rabinos, com aqueles que praticam isso há mais de 6.000 anos, que tem ensinado isso de mestre para discípulo, no pé da orelha de poucos alunos. E bendito seja o Eterno que chegou o tempo da Kabbalah ser aberta para a humanidade, para que a humanidade realmente tenha entendimento dos segredos dos céus, entenda quem é o homem, qual o papel que nós estamos aqui para realizar, e realmente conseguir elevar a nossa alma, elevar a nossa consciência e, ao final, unificar a nossa consciência com o divino. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito de Pêssar. Tá? O que é Pêssar? Nós temos a história que é narrada lá no Antigo Testamento da saída do povo de Israel do Egito. Lembra? Quando o Eterno chamou Moisés na sarça ardente, ele ouviu aquela voz: eu sou o que sou, Erie, Asher, Erie, tenho ouvido a voz do meu povo que clama, te enviarei para libertar o meu povo. Foi lá que começou tudo isso, pessoal. Então Moisés, a partir disso, começa uma incursão junto de Faraó, junto com o seu irmão Aharão, para libertar o povo da escravidão do Egito. Então, o que isso significa na prática? O que isso tem a ver comigo e com você no dia de hoje? Quem assiste o canal já viu em outros vídeos eu falar sobre os 4 níveis de interpretação da Torá. Tem um dos níveis de interpretação da Torá que é a interpretação dos tipos. Então, a saída do Egito, a libertação, é um tipo. Faraó é um outro tipo, que significa o nosso ego interior. Nosso ego, a energia deste corpo que prende a nossa alma e que não deixa a nossa alma desenvolver todo o seu potencial de luz no mundo físico e criar uma realidade com a qual você deseja. É disso que nós vamos falar hoje. Então, hoje é a lua cheia de Áries. O que tem de tão importante sobre a lua cheia de Áries? Nós sabemos que o calendário judaico ele é baseado no calendário lunar. Mas qual é a diferença? Que nós, ocidentais, desde que nós nos conhecemos como gente, nós vivemos no calendário solar. E a sociedade moderna adotou isso depois de 1500, quando o Papa Gregório mudou os tempos e as leis, no sentido de implementar o calendário gregoriano, que é baseado no calendário solar. Nós estamos acostumados com isso, nascemos desta forma, então para nós é muito estranho quando você pensa que existem povos no mundo, principalmente Israel, que baseiam o seu calendário no calendário lunar. Mas o que você não sabe é que desde que o homem existe, todas as nações da Terra, todos os povos, sempre se basearam no calendário lunar. Por quê? Porque o calendário lunar ele está correlacionado, ele está alinhado com as energias cósmicas e com as energias astrais, e com todas as aberturas cósmicas que acontecem durante o ano, para que a gente possa acessar determinados tipos de energia que só estão abertos naquela janela temporal durante o ano, que depende de alinhamento do zodíaco, o alinhamento de estrelas e planetas, conforme o alinhamento deles lá em cima gera
uma sinapse cósmica de energia entre esses planetas e vem descendo pela árvore da vida, que são redutores dessa energia, até se concentrarem todos na Lua, que é Iesod, para depois interagir com a mente humana. Então, veja a importância que tem o calendário judaico, a questão da Lua. Então, o que acontece no dia de hoje? O alinhamento dos planetas e o alinhamento das constelações no dia de hoje traz uma energia de liberdade, uma energia de libertação, uma energia de sair para fora, de quebrar as correntes, de quebrar os bloqueios, de quebrar os paradigmas. Então, o que acontece? No dia de hoje, se realiza a festa de Pêssar. O que são as festas judaicas, pessoal? Porque a palavra festas tem essa conotação de alegria, de celebração, ótimo, é isso também. Tudo é feito com muita alegria, muita celebração, mas é muito mais do que isso, pessoal. As festas judias ou as festas hebraicas nada mais são do que janelas cósmicas, aonde se conecta com um tipo específico de energia que vai trazer um tipo específico de evento ou de poder ou de empoderamento para a ação da luz no mundo físico. É disso que se tratam as festas judias. E nós estamos diante hoje, no dia de Pêssar, numa das festas ou uma das aberturas cósmicas mais poderosas de todos os tempos. E isso é cíclico. Todo ano, nessa mesma lua, essa mesma energia está disponível. Como em outras datas do calendário judaico, de festas judaicas, aquelas energias específicas estão específicas naquele dia disponíveis para que nós a acessemos. É disso que se trata. Então, Pêssar tem esse poder de libertação, tem esse poder de te tirar da escravidão do Egito, de te tirar da escravidão do seu ego, dos seus paradigmas e dos bloqueios mentais e físicos que você tem na sua vida. É disso que se trata Pêssar, pessoal. Abertura cósmica. Então, para que a gente possa se conectar com essa energia que está disponível hoje, ela está disponível sendo irradiada para a Terra, e todos os habitantes da Terra poderiam acessar essa energia. Mas acontece que você tem que plugar lá o botãozinho do teu Wi-Fi e sintonizar a tua mente na frequência correta para que você consiga captar essa energia. Então ela vai passar por você e você vai passar desapercebida. Ela não vai ter nenhuma utilidade na sua vida. Então essa sabedoria que a Kabbalah traz, que os sábios há mais de 6.000 anos têm estudado, têm elevado a sua consciência, têm decifrado os códigos ocultos da Torá, têm compreendido como as coisas funcionam no mundo astral, que tem a ver com os astros, com as estrelas, com as constelações, com os signos do zodíaco e tudo isso que você já ouviu falar. É disso que trata o Sefer Yetzirah. O Zohar trata sobre isso, uma boa parte dele. Eles vão explicar essa interação dos céus com o homem e como o homem interage com todas essas coisas. Simples assim, pessoal. Muito sério isso, porque hoje você tem uma oportunidade de conectar com uma energia que vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas vamos lá então, depois dessa breve introdução, tá aí na tela, vou pedir para o pessoal colocar ali na tela, tá? O Seder de Pêssar está aí na tela para vocês, ok? Então, pessoal, existem ferramentas cabalísticas para a gente se conectar com essa energia, ok? Existe um conhecimento cabalístico, um conceito cabalístico que diz o seguinte: nenhuma erva cresce no campo sem que um anjo lhe tenha dito, cresça. Para quem já assistiu, já tem conhecimento do Sefer Yetzirah, que é o livro da formação, como tudo foi formado, como tudo foi criado, você já sabe que tudo foi criado com as 22 letras do alfabeto hebraico. E a combinação dessas letras formam nomes que são a essência das energias que criam tudo que existe no mundo físico.
que é a junção das letras que determina como os átomos se agrupam, como que eles se transformam em moléculas e assim por diante. São as letras hebraicas que estão por detrás de tudo isso. São as letras sagradas. São as letras do Criador. Então, tudo que foi criado com as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, essas comidas que você está vendo aí, nós temos aí em especial 4 taças de vinho, 2 matzá, e depois nós temos o prato, onde tem um ovo e alguns outros ingredientes que estão ali. Cada um desses ingredientes, eles têm uma essência espiritual, eles têm uma energia que vem do universo, que lhes dá crescimento, é a energia que compõe esse elemento físico. E esses elementos físicos são usados como uma ferramenta física que você ingere para que essa energia dentro do seu corpo ela faça uma ressonância e ela faça essa conexão quântica com as energias celestiais que estão disponíveis no dia de hoje. É como se diz na física quântica, para que haja um entrelaçamento quântico. Tá? Mas vamos falar então um pouquinho sobre o vinho. Tá? O que é o vinho, pessoal? A palavra vinho em hebraico, como vocês estão vendo aqui na tela, é a palavra Ain. Ele é feito da letra Yud, Yud e Nun final. Por isso que ela é mais comprida. E a Nun, quando é colocado no final, ela desce abaixo da linha. Então são 2 letras Yuds e uma letra Nun final. Na gematria, se você somar essas letras, o Yud vale 10, então 2 Yuds nós temos 20. Mais o Nun final, que vale 50, nós temos aqui uma gematria de 70. Então o vinho, Ain, tem a gematria de 70. Você deve estar se perguntando, o que é gematria? Gematria é numerologia judaica. Todas as letras têm uma referência numérica. Tudo é baseado também na matemática. Existe um conceito cabalista que diz que quando 2 palavras têm a mesma gematria, elas são a mesma coisa, elas têm a mesma essência espiritual. Você pode substituir uma pela outra. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque existe uma outra palavra em hebraico que também tem a gematria de 70, que é a palavra Sod. O que significa Sod? Sod significa secreto, oculto. Então, o que está revelando aqui? Qual é o segredo por detrás disso? Por que vinho e Sod têm a mesma gematria? Por que eles têm a mesma essência? Porque é um segredo no vinho. O vinho ele traz nele uma energia de segredo, de revelar segredos. Por isso que no mundo físico, quando as pessoas bebem muito vinho, e você pergunta qualquer coisa sobre a vida delas, elas te entregam tudo isso, elas acabam falando e contando os seus segredos, porque o vinho tem essa propriedade de segredo, pessoal. Não é só o álcool. Outras bebidas com álcool também causam um pouco este efeito, mas o vinho em especial, ele tem todo essa característica de sódio, de segredo, pessoal. Tá certo? Então isso é muito importante a gente entender. É isso que está na essência do vinho. O vinho hoje vai ser uma ferramenta onde são bebidas 4 taças de vinho e onde são meditados nomes específicos de Deus. O vinho abre o segredo e você consegue colocar esses nomes, trazer essa energia para dentro da sua mente, no quadrante correto do seu cérebro. Nós vamos ver isso também. O cérebro tem 2 hemisférios. O hemisfério direito é Hormá, o hemisfério esquerdo é Biná. E cada um desses hemisférios ele é cortado ao meio. Tem o hemisfério superior e o hemisfério inferior. Então são 4 quadrantes. Cada copo de vinho nós vamos beber e meditar um nome que diz respeito a este quadrante específico do cérebro, onde nós vamos iluminar o nosso cérebro com essa luz divina, com esse código, com esse nome divino, com esse segredo que traz a essa energia, que faz o download dessa energia que está disponível no dia de hoje. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a matzá.
que é a segunda coisa importante também. Por que matzá? A matzá é um pão ázimo, é um pão sem fermento. Então, qual é o segredo por detrás disso? Um pão sem fermento. Isso significa a sabedoria da Kabbalah pura, sem mistura, sem achismo, sem ninguém acrescentar nada, sem dogmas. É por isso que o povo de Israel come muita matzá. Mas quando ele come a matzá, tem todo um conceito espiritual por detrás disso. O conceito espiritual é: não acrescente nada daquilo que você recebeu. Repasse a mensagem, quando você for repassar, integralmente, literalmente, ipsilíteris, não mude uma vírgula, não mude uma palavra. Por isso que quando os rabinos vão escrever o Sefer Torah, eles contam as letras. Não pode faltar uma letra sequer. Não, isso significa matzá. Você receber o conhecimento puro, aquele conhecimento que o anjo Raziel revelou lá atrás para Adão, quando Adão caiu, perdeu os seus sentidos extrasensoriais e espirituais, ficou preso aos 5 sentidos. Ele ficou desesperado, que ele entrou na água e ficou só com a cabeça para fora, porque a água tem esse poder de não deixar que as energias cósmicas penetrem. Ela bloqueia e protege. Por isso que a gente faz o mikve, por isso que a água tem esse poder maravilhoso. Então o Eterno sentiu pena dele e enviou o anjo Raziel, que deu para ele o Sefer Yetzirah, que mais tarde esse conhecimento chegou a Abraão, que virou Abraham, e Abraham escreveu o livro Sefer Yetzirah, que é o livro da formação, que conta como tudo isso funciona, pessoal. Tá ok? Então, matzá, conhecimento puro, sem mistura, sem fermento. Tá certo? Aí, seguindo aqui, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, só por curiosidade, nós não vamos nos aprofundar, quais são os elementos que compõem aí o prato do Seder de Peser, ok? Estão vendo que são 6 elementos, e que no meio está escrito Peser, que é o dia de hoje, que significa passagem. Você está passando de um estado de escravidão para um estado de liberdade, para um estado de elevação da consciência, de domínio das energias astrais. Você é escravo das energias astrais, aí você se torna dominador, você tem aí o freio, você tem aí as rédeas das energias astrais, pelo menos na sua vida. É disso que está tratando, é disso que se trata Peser, pessoal. Então aí nós temos só alguns elementos para vocês a título de curiosidade, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aí esses elementos. Então, deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Você está vendo que são 6 elementos. Se você ligar as pontas dos 6 elementos, obviamente você vai ver que você vai formar um Magen David, ou um escudo de Davi, ou uma estrela de Davi, como vocês estão acostumados a falar. Magen Davi é um escudo de proteção que nós utilizamos nas meditações. Nós sempre nos projetamos. Quando a gente vai entrar no astral, fazer as meditações, a gente sempre nos projeta dentro de uma estrela de Davi da cor dourada, que é proteção, para que você não corra nenhum risco e nenhuma energia negativa venha te tocar. Ok? Então, forma ali uma estrela de Davi. O primeiro segredo do prato aí, do prato do Seder de Peser. Segunda coisa, o que vai ter aí para vocês entenderem? Vai ter ervas amargas, que a gente chama de mahor. Vai ter um ovo cozido duro, vai ter um pedaço de osso de cordeiro, vai ter uma pasta de maçã adocicada, vai ter alho poró e vai ter a selga. Aí vocês perguntam, por que esses elementos? Lembra as 22 letras do alfabeto hebraico que criaram todas as coisas? Vocês têm... Cada coisa tem combinação de energias cósmicas ou combinações de emissões da consciência de anjos que criam aquela coisa. Aí Adão
Lá atrás, quando ele estava no Éden, ele deu nome a todas as coisas porque ele conhecia a essência de cada coisa. Lembramos isso? Então vamos lá. Então essas substâncias, elas têm um elemento que elas despertam uma energia cósmica que é emitida nesse dia, e você faz um entrelaçamento quântico com essas energias e você traz isso para si, iluminando a sua alma. Então essas comidas, esses elementos que estão no prato, eles nos ajudam na conexão. Eles são uma ferramenta cabalística. Não é simplesmente um jantar porque eu gosto dessa ou daquela comida, porque esse tem mais sabor, aquele tem menos sabor. Não, pessoal. São elementos escolhidos a dedos com a energia correta para baixar a energia que está disponível hoje. Então, são uma ferramenta cabalística. Ultrapassado esta fase, a título de curiosidade, nós vamos entrar agora no primeiro código. O que nós vamos fazer? Eu vou revelar um código agora. Depois a gente vai ler a Segulá e a Tefilá de um rabino poderosíssimo que escreveu a Segulá e a Tefilá de Pézer, onde os cabalistas fazem a leitura dela neste dia. E o rabino, o cabalista que a escreveu, ele promete que quando nós entramos em contato com esse texto, nós lemos esse texto pelo menos uma vez ao ano, ele promete que nós teremos um ano próspero, ele promete que os nossos inimigos serão derrotados, falando inimigos espirituais, tá bom, pessoal? Vocês entenderem bem do que se trata. E fala que tudo aquilo que a gente intentar fazer, que a gente projetar, vai prosperar. Pelo simples fato de fazer isso. E quando esse cabalista escreveu essa Segulá, provavelmente ele fez num dia de Pêssar, ele estava fazendo todas as meditações, usando todos os alimentos como ferramentas, ele se encheu com essa luz, com essa radiação cósmica, e ele escreveu esse texto, e quando ele escreve esse texto, ele coloca a Kavaná, a intenção, ele transfere para as letras a consciência dele, o pensamento dele, o desejo dele. E quando as pessoas leem esse texto e têm consciência que foi um cabalista que escreveu e que ali estão contidos luzes e luz, que quando você escaneia essas letras e você ouve isso, você se conecta com a consciência desse cabalista, você faz um entrelaçamento quântico com a consciência dele, o conhecimento que ele tinha, vem para você e fica disponível para você. Então, quando você entende isso, você vai começar a olhar para a Torá com outros olhos, você vai começar a olhar para os textos dos grandes sábios da Cabala, os pergaminhos, os textos que eles escreveram, os grandes estudos. Você vai começar a entender que não é só alguém colocando ideia no pensamento e escrevendo. Isso é feito com muita discrição, com muita ética, com muita consciência, usando técnicas e meditações cabalísticas, eles conseguem transferir, colocar um link da consciência deles nas letras, para que quando as pessoas têm acesso a isso, as pessoas tenham acesso àquela informação, aquela sabedoria que ele revelou, que ele quis colocar nas palavras. Por isso que a maioria dos textos eles são escritos de maneira figurativa. Outras pessoas leem, não entendem nada. E aí a gente lê e parece que não tem sentido. Mas quando você tem essa consciência que o cabalista que escreveu isso, colocou a consciência dele ali, e que você pode acessar essa consciência se você souber disso, porque na Kabbalah saber é conectar. Você sabe o que foi colocado ali. E você coloca a Kavaná, que você deseja receber aquilo, você faz o link, e o teu cérebro se ilumina no sentido desse conhecimento, você tem acesso a ele, e você começa a compreender as coisas, tendo uma mente mais iluminada. É isso que a gente ganha. Por isso que se lê a Torá no Shabat. Por isso que se lê a Torá, pessoal. Se lê o mesmo texto, são 52 parashot, cada semana tem uma diferente, cada uma tem uma energia diferente, uma abertura cósmica diferente, que traz uma energia diferente que nós precisamos. São como vitaminas espirituais, alimentos espirituais. Agora você está começando a entender que a Torá, além de ela estar codificada, quando se lê a Torá, na verdade, você está recebendo a consciência que está ali, que foi escrita por Moshe,
que recebeu isso lá no Monte Sinai, direto do Criador. É muito sério isso, pessoal. Tá? Então, vamos começar com a primeira Kavaná. Primeiro segredo aqui para vocês entenderem e a gente conseguir andar um pouquinho mais rápido aqui. Ok? A primeira Kavaná está aí, ó. Aí está escrita a palavra Pesar, Matzah e Maror. Sendo Pesar, o dia de hoje, a energia cósmica que nos dá o empoderamento de passagem, de sair da escravidão para a liberdade da consciência. Matzah, que é o conhecimento puro, sem fermento, da Kabbalah e da sabedoria dos segredos dos céus. E Maror. Por que Maror? Porque as pessoas que não têm conhecimento, as pessoas que não conhecem a luz, elas, quando têm acesso a esses textos, elas não entendem muita coisa e para o intelecto delas isso é amargo. Isso aí não faz sentido. Não vou mais ler ou me preocupar com essas coisas porque isso não tem sentido. Por isso que tem uma cor ali, pessoal. É amargo. Entendeu? Por quê? Porque o Eterno escondeu essas coisas para as pessoas realmente que o buscam de coração puro. As pessoas que realmente querem transformação, que querem elevar a sua consciência, que querem compreender os seus segredos, que têm fome de entender quem é Deus, como Ele criou todas as coisas, como todas as coisas interagem conosco, o que a gente pode fazer e qual é o nosso papel nesse mundo, em tudo isso. Então isso é muito sério, pessoal. Então vamos lá. Se você somar essas três palavras, Pesar, Matzah e Maror, nós vamos ter uma gematria de 729. Mas e daí, né? O que quer dizer isso? Você vai ter uma surpresa. Olha lá, ó. Aí, ó. Tá vendo a segunda linha do Ana Bekoar? Lembra o Ana Bekoar? Conhece o Ana Bekoar, né? Segunda linha diz: Kabel, Rinat, Ameha, Sagveno, Tarenu, Norá. Pois é, se você somar essas letras, tem a mesma gematria, 729. E o que é a segunda linha do Ana Bekoar? O que está escrito aí? Todas as outras linhas são apenas letras e você não consegue ter uma fonética de palavras nas outras 6 linhas do Ana Bekoar. Somente a segunda linha, que além das letras você consegue formar 2 palavras que são inteligíveis, que você pode compreender. As outras são apenas códigos dos nomes dos anjos. Aqui, além do código dos nomes dos anjos, você tem 2 palavras, que é Kra, Satã. Pessoal, essa segunda palavra aqui, ó, Shin, Tet, e no final é Satã. Não precisa ficar com medo, não tem nada disso, pessoal. Tem que entender o que é o Kra. Kra é romper, é destruir, é aniquilar o Satã. É isso que está escrito aí. Kra Satã, gematria 729, que é a mesma coisa que Pesar, Matzah, Maror. Na Kabbalah, quando as palavras têm a mesma gematria, elas têm a mesma essência espiritual, a mesma energia espiritual, elas são a mesma coisa. Então, do que se trata a Pesar? O que nós queremos hoje? O povo não foi liberto do Egito? Faraó não prendia o povo no Egito? O que simboliza Faraó? Faraó simboliza o nosso ego, que prende a nossa alma. Então, o que a gente quer fazer? Romper com o nosso ego, romper com o nosso Satã interior. Todos nós temos um Satã exterior. Existe o Satã externo, essa energia negativa que predomina em muitos lugares, que está aí no universo, que está muito ativa na Terra. Todo mundo sabe disso. Agora, todos nós temos esse Satã interno, ou o nosso ego, essa energia do corpo de receber só para si mesmo. Esse egoísmo, eu acumulo dinheiro, não dou para ninguém, vejo meu vizinho passar fome, não estou nem aí. Dessas coisas que nós estamos falando, pessoal. Isso são coisas do Satã, são coisas do ego, esse egoísmo, egocentrismo. O Kra Satã é romper o Satã. Então esse é o primeiro código que a gente mentaliza hoje. A gente faz o escaneamento da direita para a esquerda,
na linha de cima, a gente faz na linha de baixo, visualizou as letras, agora eu tenho a consciência que aqui eu tenho o Kra-Satã, é uma energia que me empodera a romper o Satã, a quebrar o Satã, a aniquilar as forças negativas dentro de mim. É isso que significa esse primeiro código, pessoal. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou ler aqui rapidamente essa tefilá, essa segulá com tefilá, tá certo? E vou pedir colocar na tela para vocês ela em hebraico, para que você possa escanear as letras em hebraico para se conectar com essa energia. Lembra que os cabalistas colocam no texto a sua consciência, colocam no texto a consciência divina? Por quê? Porque as letras hebraicas têm esse poder. Não são todas as letras, todos os alfabetos, que os outros alfabetos transmitem informação. Porque as palavras têm significado, e conforme você tem a interpretação daquela palavra, você tem um significado. O alfabeto hebraico, ele vai mais além, primeiro, porque ele foi dado dos céus a Moshe. Segundo, o alfabeto hebraico criou todas as coisas, e ele é um recipiente de consciência divina. Então você pode colocar consciência nas letras hebraicas. Na verdade, o que os cabalistas fazem, eles pegam a consciência divina e com as meditações, eles colocam aquilo ali, para quando isso é escaneado, quando isso é lido, a pessoa que está expondo a sua visão, a alma está compreendendo a energia, está entrando pela porta dos seus olhos, e você está assimilando a luz que está contida nas formas das letras. Maravilhoso isso, não é, pessoal? Posso que você não sabia disso. Então é muito importante. Então essa é aquela segulá que diz que quem ler isso daqui vai ter um ano próspero, tudo que fizer vai prosperar, vai ser protegido, etc, etc. Ok? Eu vou ler ela aqui. A maioria dos textos, pessoal, está em espanhol. Infelizmente, pessoal, nós temos pouquíssimas fontes de Kabbalah no português. Terrível. Nós temos que buscar sempre no espanhol as principais obras e alguma outra coisa em inglês, e a maioria está em hebraico ou está em aramaico. E aí você tem que buscar um livro que foi traduzido para o inglês, ou para o português, ou para o espanhol, de algum cabalista, para você ter acesso a essa informação. Tá certo, pessoal? Então eu vou ler aqui do espanhol, só que eu vou ler para vocês em português. Então, vamos fazer isso agora. Você vai escutar aí, é um pouquinho longo, espero que você tenha paciência. Se você já ficou até aqui, veja só, lá no final, eu vou te dar as kavanás ou os códigos das 4 taças de vinho e dos 4 pedaços de matzá. São os mais importantes, onde você vai eliminar os quadrantes do teu cérebro. Mas antes nós vamos nos conectar com essa luz, para que a gente tenha um ano próspero, aproveitando o poder que essa energia de Pesar tem, para potencializar essa leitura e potencializar essa luz que nós vamos baixar agora, e realmente isso venha a nos iluminar e nos conceder esse ano próspero que está prometido. Tá? Então diz o seguinte, pessoal, vamos lá. Está escrito aqui. Segulá maravilhosa para ser lida na noite de Pesar. As seguintes palavras é um fragmento dos escritos do grande cabalista Rabi Shimshon de Ostropolia, de bendita memória. Ali se afirma que qualquer pessoa que medite neste texto, ainda que seja somente uma vez no ano, especialmente na noite de Pesar, pode ter a segurança e a certeza que neste ano se salvará de todos os obstáculos e de uma morte estranha. Ademais, nenhum indivíduo dominará sobre a pessoa que ler essa segulá. E os seus inimigos pessoais cairão todos, e ela terá prosperidade em tudo que ela venha a empreender. E esse texto diz o seguinte: Shalom, rabinos da terra, vocês que preservam as aberturas e tapam as brechas. Ó, aqui já tem algo. Preservam as aberturas. Do que ele está falando? Das aberturas cósmicas, como Pesar, como no dia de hoje.
como tantas outras festas judaicas são aberturas cósmicas. Preservam, ou seja, fazem as meditações no momento certo, na data certa, no lugar certo, na hora certa, para conectar com aquela energia que só está disponível naquele momento. É disso que ele está falando. Preservam, desculpa, preservam as aberturas e tapam as brechas. O que quer dizer tapar a brecha? É consertar os curtos-circuitos da humanidade. Kabbalah fala que tem 33 cabalistas que meditam, e que são cabalistas elevadíssimos, eruditos elevadíssimos no segredo dos céus, que é por causa dele que o mundo permanece, que o mundo não é destruído. É o mínimo de pessoas possível para que o mundo não seja destruído. Então, eles meditam para quê? Para trazer a energia dos céus, nesse mundo de caos dominado pelas trevas, para que a ira do Criador não venha e destrua tudo. Eles baixam essa luz e tapam as brechas, os curtos-circuitos da humanidade, constantemente, pessoal. É assim que funciona. E aí diz o seguinte: que o Eterno os salve de qualquer dano e aniquilação. Esses homens são santos na terra, cada um seguindo o seu próprio modo de conduzir e explicar as ideias da Torá. Resumindo, com o aspecto que escreveu Arizal, o cabalista, em sua obra Pelaot Rabot, na seção Itziat Mitzrayim, capítulo 3, página 42, aonde diz: já tenho te explicado que o faraó foi abatido em Mitzrayim, Egito, com essas 10 pragas, por meio de 3.280 anjos de destruição. Então, aqui ele já está revelando que existem 2.280 anjos de destruição, sobre os quais estão a cargo, ou seja, esses anjos estão a cargo dos 3 firmamentos de impureza, os 3 céus de impureza. O que significa isso, pessoal? Lembra a árvore da vida? Ela sobe de Malhut. Mas nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal que desce de Malhut para baixo. Como tem uma árvore para cima, tem uma árvore invertida para baixo. Os firmamentos da impureza. De lá que vêm essas energias, esses anjos. Ok, pessoal? Anjos de destruição. Tá? O primeiro se chama, aqui cito o nome dele, eu não vou falar, nem vou ler as letras. O segundo, o nome dele. O terceiro, o nome dele. E sobre todos eles tem um anjo ministro chamado, não vou citar o nome dele, e em cima de todos também há um outro ministro chamado, tem aqui as 3 letras também, não vou citar o nome dele. E aí ele começa aqui com um enigma. Ele fala assim: de início da terceira praga, faltam 10. Como assim? E são 10 pragas. Da terceira para a 10ª seriam 7. Ele está afirmando que são 10. Olha a metáfora, depois vocês vão entender por que ele fala isso. Da 4ª para a 10ª faltam 6. E da 9ª para a 10ª faltam 6. E está escrito que os egípcios foram abatidos com 10 pragas em Mitzrayim, no Egito, e com 50 pragas no Mar de Suf, ou Mar Vermelho. E isso se deveu ao nome, tem um nome aqui, que lembra o nome, é o código, são as energias cósmicas, só que aqui são energias negativas, então não vou citar. A qual, tá? E aí fala assim: existe um outro nome ao qual está conectado Davi, filho de Ishai. E este nome foi o que provocou essas pragas, pessoal. A Kabbalah fala que o rei Davi ele era amigo do anjo da morte, ele conversava com o anjo da morte. Por isso que ele matava tanta gente ele matava nas batalhas, porque o anjo da morte andava do lado dele. Mas não no sentido de amizade do anjo da morte, é que o anjo da morte realmente, amando do Eterno, era com Davi, para que Davi matasse as pessoas. Não é um anjo de paz que vai fazer isso.
Ele tem um anjo da morte ali que vai executar isso. Tá certo? E a Kabbalah fala que Davi, ele enganou o anjo da morte várias vezes. Ele prorrogou a vida dele várias vezes. Ele sabia que ele faleceria no Shabat. E ele sabia também que no Shabat, quando você estuda a Torá, o anjo da morte não pode intervir. Então, ele sabendo disso, todo Shabat, o anjo da morte vinha, ele estudava a Torá, e o anjo da morte não conseguia levar ele embora. Até que teve um dia que ele ficou distraído, tropeçou na escada, caiu e acabou falecendo. Mas existe isso, qualquer dia nós vamos falar sobre isso aqui no canal, sobre o rei Davi. Tá certo, pessoal? E aí continua. Que provocou a função dos nomes, e com este nome os egípcios foram abatidos, e com 50 pragas, e com 250 no Mar Vermelho. Você viu que ele aumentou de 50 para 250. Agora bem, com o mesmo santo bendito seja, ele castiga, falando do Eterno, santo bendito seja, castiga, mas ele também cura no exílio. Qual é o delito e o pecado de Israel? Que consistiu a falta que cometeram nossos pais e nossos antepassados para que fossem levados em cativeiro no Egito? Mas ainda assim, com as pragas, com o dedo de Deus, Deus os redimiu. E aí, pessoal, eles continuam aqui falando o seguinte. O assunto é assim. O que escreveu Arizal no sentido de que o faraó foi abatido em Mitzrayim, Egito, com essas 10 pragas. O que quis dizer foi o seguinte. Como tem afirmado os que se dedicam à Kabbalah prática, há 3.280 anjos de destruição, os quais têm como tarefa golpear os malvados e castigá-los no Guerrinom e purificá-los de suas iniquidades. Foram criados para isso, pessoal, para limpar a alma que se sujou demais com muito curto-circuito. Aí é só com o sofrimento. Não tem anjos que causam isso para que a alma seja limpa, mas tem a mão do Criador nisso. Lembra que o Criador fala? Eu faço luz e crio as trevas. Eu faço bem e crio mal. Eu abro a ferida, eu mesmo a curo. Eu mato e eu faço viver. Não tem anjo do mal independente de Akadosh Baruch Hu. Todos eles batem continência para Akadosh Baruch Hu. Tanto a luz quanto as trevas, pessoal. Tá certo? E aqui ele vai revelar o segredo das pragas, onde aqui ele vai falar todos os nomes das pragas que eu não quero citar, tá certo? A gente apenas escaneia as letras ali, tá? E aí tem um mistério aqui nessa questão das pragas. Na gematria das palavras das pragas. Porque as pragas são escritas por palavras. E algumas dessas palavras, quando descreve as pragas em hebraico, elas são escritas com todas as suas letras, normalmente. Mas na Torá, existem 3 palavras aqui, e 3 pragas que estão faltando letras. E essas letras faltantes é a resposta daquela que ele falou lá em cima. Lembra? De 3 para 10. Lembra? Da terceira para a 10ª faltam 10. Como assim? Ele está falando 10 porque 10 é a gematria da letra Yud. Então, a terceira palavra das pragas, você tem que tirar uma letra Yud. Depois ele fala lá, da 4ª faltam 6, ou seja, da 4ª palavra você tem que tirar uma letra Vav, que é 6, que é a gematria da letra Vav. Estão entendendo a profundidade da Kabbalah? Como está tudo isso ligado à gematria? Então, pessoal, continue escaneando aí, tá certo? Que é o que importa para a gente se conectar com essa Segulô, com essa Tefilá. Eu só estou lendo aqui para vocês a título de curiosidade, para vocês entenderem um pouquinho o que se trata esse texto que vocês aí estão escaneando neste momento. Deixa eu ver aqui. E aqui o texto tem uma coisa interessante que fala. E com respeito ao que escreveu Arizal, porque o mesmo santo, bendito seja, castiga, ele mesmo também cura o exílio. Qual foi o delito do pecado dos nossos ancestrais?
quis dizer que as letras destas 10 pragas, cujos acrônimos são Datzat, Adash e Barrab, se alude ao segredo e à razão do porquê nossos ancestrais desceram ao Egito, como já escreveu mais acima. Agora, bem, com essas 10 pragas, o santo, bendito seja, os abateu, mas também os curou. Também os abateu com uma praga muito grande, descrita como o dedo de Deus. E de esta mesma praga levou a cura a Israel, que o santo bendito seja os redimiu. Por isso que está escrito, qual foi o seu delito? Com isso, quis dizer que essas 10 pragas se aludem ao pecado de nossos ancestrais, que foi o que provocou a sua descida para o Egito. Você vê que o texto fala descida para o Egito. Por que descida? Né? Geograficamente, está lá Israel, lógico, ele vai ao sul para ir para o Egito. Mas isso não quer dizer que é descida. Isso é muito relevante, né, nessa questão do que sobe e do que desce. O texto fala descida porque ele fala que a alma foi rebaixada, a alma dominava. Adão dominava. Adão se viu num corpo físico preso aos 5 sentidos, perdeu todos os sentidos espirituais, perdeu a visão do seu terceiro olho, perdeu todos os sentidos da iluminação no sentido de clarividência. Tudo isso foi perdido, ficou preso. Então essa é a descida da alma. Só que você é uma alma, a sua alma é gigantesca. A sua alma tem poderes inimagináveis que você nem sonha, poderes de criadores da sua realidade, de milagres para as outras pessoas. Mas ela está presa numa caixinha chamada corpo humano, aonde tudo que você acha que existe é o que você consegue captar com os seus 5 sentidos. Por isso que a Kabbalah veio para mostrar os segredos dos céus, que tem muito mais além disso. A gente pode interagir com forças do universo para criar os eventos e a nossa realidade no mundo físico, pessoal. É disso que está se tratando aqui, esse texto, santo, bendito seja. E aí ele termina dizendo o seguinte, que seja a vontade do santo, bendito seja, mostrar-nos a chegada do Messias prontamente em nossos dias, junto com os anjos que pertencem à redenção, e que se cumpra em nós o versículo que diz, assim como foi nos dias da saída do Egito, lhes mostrei maravilhas, que seja também conosco. Amém. E ele termina o texto dizendo o seguinte, depois disso, que informei esse segredo, que qualquer indivíduo que reflexione sobre esse segredo maravilhoso, como corresponde, incluso uma vez só ao ano, pode ter a certeza que esse ano ele será salvo de obstáculos, de uma morte estranha, e ainda nenhuma pessoa dominará sobre ele. E os seus inimigos pessoais cairão todos, e prosperará em tudo que empreenda. Olha que poderoso que é esse texto, a energia que vem. Quando você lê esse texto, que é baseado na Torá e na Kabbalah, esse texto traz essa energia de libertação, de proteção. Proteção contra esses anjos destruidores, entendeu? E esses anjos destruidores agindo contra as coisas, os bloqueios e contra as coisas erradas que têm te bloqueado na sua vida. Maravilhoso isso, pessoal. Muito bom mesmo. Mas vamos lá para o que interessa agora. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o cérebro, pessoal, para vocês entenderem, porque isso é importante. Até vou mostrar para vocês aqui 3 videozinhos rápidos como que funciona o cérebro. Tá aí, ó, rodando para vocês. Então, o cérebro, pessoal, na verdade, como que ele funciona? O cérebro tem 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito está relacionado a Hormá, que é a intuição. O hemisfério esquerdo está relacionado a Biná, que é razão, ok? E cada um dos cérebros ele tem
dois quadrantes, quadrante superior, quadrante inferior, quadrante superior, quadrante inferior. Então você tem 4 quadrantes do cérebro. Então existem as meditações que nós vamos fazer agora, nós vamos preencher essa luz e nós vamos imaginar ou visualizar as letras, depois essa letra iluminando essa parte específica do nosso cérebro. Ok, pessoal? Agora nós vamos aqui ter acesso aos códigos, aos nomes divinos que são meditados nesse dia de Pêser, para aproveitar toda essa energia, essa abertura cósmica que está aberta para nós no dia de hoje, disponível para nós no dia de hoje, ok, pessoal? Então vamos lá. Mas antes eu preciso explicar uma coisa que é muito importante, pessoal. Existem 4 níveis de intervenção divina. Tem aquela pessoa que não conhece o Criador, que não conhece os segredos dos céus, que tem outra fé, que tem outra crença, que tem outros paradigmas. Essa pessoa não busca a espiritualidade, não busca conhecer como funcionam os segredos dos céus, não medita nos nomes de Deus, então essa pessoa não tem acesso a essa sabedoria, ela não consegue conectar com essas energias e, na verdade, ela assumiu o controle astral da sua própria vida. Então, esse é o primeiro nível onde praticamente não tem intervenção divina direta. As pessoas que estão neste nível são as pessoas que estão debaixo das leis de causa e efeito, aonde os anjos administram essas leis e trabalham aquela questão do olho por olho, dente por dente. O que a pessoa semear, ela vai colher, seja para bem ou seja para mal. E quando colhe a questão de coisas más que essa pessoa semeou, os anjos trazem isso de volta, executando a lei de causa e efeito com rigor. Ok, pessoal? E é isso que a gente não quer que aconteça na nossa vida. Porque também tem coisas que nós fizemos em vidas passadas. Se você fez coisas ruins, você nem sabe o que tem pela frente na sua vida. Você não tem conhecimento disso. Por isso que muitas pessoas sofrem, não entendem a vida, fazem coisas boas nessa vida, mas recebem pauladas da vida e culpam o Criador, porque os tempos não estão sincronizados. Ele está recebendo algo de vidas passadas que ele fez coisas erradas, que ele desbalanceou as energias do universo, embora recentemente, no momento atual da vida dele, ele tenha feito uma coisa boa. Então isso confunde a mente das pessoas, porque os tempos não estão casados. Então tem que entender isso, tá? Segundo nível de intervenção, pessoal, é quando o Criador começa a intervir na vida. O que significa a intervenção do Criador? O Criador intervém nas leis de causa e efeito e ele minimiza, até chegando ao ponto de excluir completamente as leis de causa e efeito e trazendo misericórdia completa para a vida daquela pessoa que se achega a Ele. O que significa se achegar a Ele? Conhecer o Eterno. Conhecer as suas leis, conhecer os seus segredos, conhecer isso que nós estamos falando para vocês aqui na Kabbalah. Quanto mais erudito, quanto mais profundo nas meditações é o sábio, mais próximo ele está do Criador e mais alto ele está no nível de intervenção divina. Ele consegue trazer essa intervenção para a Terra, que vai aí contra as leis de causa e efeito, onde acontecem os milagres, onde acontece o perdão, onde as pessoas são curadas, etc, etc. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos trabalhar isso agora. Aí o terceiro nível de intervenção divina, a gente chama de grande intervenção divina. Já é o nível maior de intervenção divina, onde os milagres começam realmente a acontecer. E tem o quarto nível de intervenção divina, que é aí aquele grande sábio da Kabbalah, aqueles sábios que a gente conhece, que na história fizeram milagres poderosíssimos para outras pessoas. Aí é a intervenção máxima divina. Aí são pessoas de uma consciência realmente elevadíssima. E cada nível de intervenção divina tem a ver com um dos quadrantes do cérebro. É por isso que eu estou falando isso para vocês. Lembra? Temos os 2 hemisférios do cérebro e os quadrantes. Então, cada nome, cada matzah, cada código que vão ser meditados aqui, eles vão ser depositados em um dos quadrantes do cérebro, representando os 4 níveis de intervenção, ok? Então, quando que começa isso? Isso começa com o primeiro copo de vinho. Se você não tem o vinho, não tem necessidade. Você não precisa tomar o vinho para fazer essa meditação. O vinho, ele potencializa, ele é uma ferramenta cabalística que ele potencializa essa meditação. Mas você pode fazê-la sem o vinho, que ela também vai ter a sua eficácia proporcionalmente. Ok, pessoal?
Então começa aqui. O primeiro é o nome Elohim. A gente sabe que o nome Elohim é o nome de Gevurah, coluna da esquerda, que é rigor. Ele está ligado a Teva, que significa natureza, ou seja, lei de causa e efeito. Então Elohim é o nome onde a luz se manifesta para, através dos anjos, ok? Zelar ou fazer cumprir as leis de causa e efeito, que nós chamamos de Tikkun na Kabbalah. Só que nós não queremos isso. Como eu já falei aqui, coisas que nós fizemos que nós nem já nos lembramos de vidas passadas, não queremos receber essas coisas, nós queremos a intervenção divina pela consciência que nós temos agora, e não queremos receber aquilo que praticamos lá atrás em uma consciência, quando era uma consciência não tão elevada ou uma consciência muito baixa. Porque o primeiro nome é Elohim, ele está deletreado. O que significa deletrear o nome? Está lá o nome Elohim, a gente faz o deletreamento dele, ou seja, a gente expande as letras. Pega a letra Aleph e expande ela, como se escreve Aleph, e você coloca as letras de como se escreve Aleph. A letra Lamed, você coloca as letras de como escreve a Lamed, e assim por diante, pessoal. Só que, na letra Rei, ela é composta, como se escreve, ela é composta da letra Re e da letra Yud. E aqui está sendo utilizado Re, Re. Por que duas Re? Você tem no tetragrama o Yud, Re, Vav, Re, você tem a primeira Re, que é Binah, e a segunda Re, que é Malhut. Ou seja, a gente quer trazer essa energia para Malhut, por isso está sendo utilizado as duas Re. E o que a gente quer trabalhar aqui? A gente quer trabalhar cérebro direito inferior, que é grande intervenção divina. Então aqui a gente quer trazer isso para o mundo físico. Então a gente medita esse nome, Aleph Lamed P, Lamed Men Dalet Re Re, Yud Vav Dalet Men Men. Ok? Então é Elohim deletreado. Abriu Elohim, o que nós estamos fazendo? Na prática, nós estamos transformando Din em Hesed e transformando o rigor em misericórdia. Então, quando você faz isso, medita essas letras lá na estrela de Davi, tá certo? Passa elas pelo cérebro, pelo coração, pelo fígado, depois faz o pistão entre cérebro, coração e fígado e deposita essa luz na parte do teu cérebro direito, na parte inferior. Primeira meditação. Aí vem o segundo copo de vinho, como ferramenta. Também vai ser meditado o nome Elohim deletreado, só que agora, quando chega ali na letra Rei, que é escrita com Rei, Yud, e que acima nós fizemos Re, Re, agora nós vamos fazer com a letra Aleph. Por que a letra Aleph? Porque a letra Aleph é a letra de Deus, é a letra do Criador. É a primeira letra do alfabeto hebraico. Tá certo, pessoal? E essa letra simboliza a presença divina. É a letra que tem o nome Erie, Asher Erie. Eu sou o que sou, que é o nome de Keter na árvore da vida. Então, quando a gente acrescenta essa Aleph para o nome Elohim, nós estamos trazendo mais uma pitada de misericórdia para o nome Elohim. Nós estamos transformando o rigor em misericórdia. E aí nós vamos trabalhar o quadrante do cérebro esquerdo, que é a razão, e o quadrante inferior, o mais baixo de todos, que está no nível das pessoas que não conhecem o divino, que não conhecem o Criador, onde não há intervenção divina na vida dessas pessoas. Elas estão debaixo das leis de causa e efeito que são administrados pelos anjos com muito rigor. Então o que a gente quer é trazer essa luz de misericórdia, trazer a Aleph de Erie, Asher Erie, dentro de Elohim e depositar essa luz justamente nesse nível onde não há intervenção divina. Quando eu falo de nível, pessoal, é onde praticamente a sua consciência está hospedada. As pessoas que não conhecem o Criador, a consciência está hospedada. Basicamente, ela utiliza o quadrante inferior do cérebro esquerdo na razão. É ali que ela fica, praticamente. E aí ela não tem contato com o divino. Então faz a meditação da mesma forma, visualiza essas letras dentro de uma estrela de Davi, passa essa luz depois, traz a luz para a sua estrela de Davi, passa essa luz pelo seu cérebro, pelo seu coração, pelo seu fígado, faz o pistão bem rápido entre cérebro, coração, fígado, e coloca essa luz, deposita ela no quadrante esquerdo do teu cérebro, pessoal.
É isso que você quer fazer nessa meditação. Aí, para a próxima meditação, a gente vai comer a matzá, ok? Aí come-se primeira matzá e metade da segunda matzá, ok, pessoal? E aí nós vamos trabalhar aqui o quadrante superior do cérebro direito, que é máxima intervenção divina. Por isso que agora nós vamos trabalhar com Yud Re Vav Re, deletreado com a letra Yud, de forma esse Yehudim. Você pega lá o tetragrama e a gente expande o tetragrama, da mesma forma que fizemos com o Elohim, nós subimos de nível de consciência com o tetragrama e vamos deletrear ele com a letra Yud. E aí, a primeira Yud lá vai ser Yud Vav Dalet, que simboliza a letra Yud. E as próximas letras são 3 letras de Yud, que faz referência a um dos 72 nomes de Deus, que é Yud, Yud, Yud. Está na bênção, quando a gente faz a bênção na leitura da Torá, a bênção, né? E esse nome é meditado, Yud, 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 que é o nome que significa onde a gente combate ou a gente destrói a atração fatal das leis de causa e efeito. Por isso que é dito para Israel, em Mazal Israel. Então é o Yud Re Vav Re, deletreado com a letra Yud, que faz referência ao Yud, Yud, Yud. Isso é a máxima intervenção divina. É quando o Altíssimo realmente tem toda a intervenção divina. E essa luz fica hospedada no cérebro direito, que é a intuição, que é Hormá, e na parte superior, que é a mais elevada. É ali que essa luz vai ser depositada, pessoal. E abaixo, são 2 nomes juntos, como vocês estão vendo, que são 2 matzá, a primeira inteira e a segunda, você come metade dela, esconde o aficomen, né, que você vai comer só depois. E aí é o Yud Re Vav Re, pessoal, deletreado com a letra Aleph, novamente trazendo a Aleph de Erie, Asher Erie, eu sou o que sou, trazendo essa letra para o Yud Re Vav Re, para trazer mais esse aspecto de misericórdia. E aí essa luz é depositada na parte inferior do cérebro direito. Então, com essa meditação, a gente vai iluminar todo o hemisfério direito do cérebro com a máxima intervenção divina. São esses 2 códigos que, quando você medita, você acessa essa energia de máxima intervenção divina na sua vida, pessoal. Depois a gente come a terceira matzá e a gente vai trabalhar agora o Yud Re Vav Re, deletreado com a Aleph e no final com a Yud. A gente vai misturar esses 2 nomes, na verdade, esses 2 aspectos de bendição dos 2 nomes anteriores agora. A gente vai colocar o Aleph entre a letra Vav e a última letra Re, que é Malhut, a gente vai colocar o Yud, que é o mundo de Atzilut, que é a Sefirá de Keter, junto com a Sefirá de Hormá. Ali está a letra Yud. A gente quer trazer isso para Malhut. Então, a gente colocou a misericórdia divina, a presença divina entre as 2 Vavs, que é no mundo das emoções. A gente quer colocar o Criador no nosso mundo da formação, no nosso mundo das emoções. E a gente também quer manifestar essa luz, manifestar a presença divina nas nossas vidas em Malhut. Por isso que é o Yud na última Re. Então, da mesma forma, faz a meditação na estrela, como eu já falei para vocês, não vou aqui continuar falando sobre a mesma coisa. E depois a gente come a quarta matzá, que é o aficomen, que é aquele pedaço que a gente cortou quando a gente foi comer o segundo pedaço de matzá e escondeu, que a gente chama de aficomen, pessoal. Aí chega a hora de comer esse pedacinho, tá? Porque tem um segredo aí nessa questão do aficomen, porque nós vamos utilizar o nome divino Yud Re Vav Re deletreado com o Yud, que é para a gente impedir a atração fatal, ou seja, brecar, frear, amenizar, ou em alguns casos até anular as leis de causa e efeito, e ainda vamos adicionar o nome Tsevaot. Então aqui seria Yud Re Vav Re deletreado com Yud, Tsevaot. É isso que é meditado. Qual o poder desse nome? Nós já falamos do Yud Re Vav Re com as 3 Yuds, ok? E agora é acrescentado Tsevaot, que é o Senhor dos exércitos dos céus.
É quando o divino, o eterno, o altíssimo, ele toma o controle de toda a lei de causa e efeito sobre a sua vida. E aí coloca misericórdia. Ele praticamente anula toda lei de causa e efeito na sua vida. É isso que a gente quer trazer para a nossa vida. É essa energia da misericórdia divina sobrepondo os nossos curtos-circuitos passados, para que a gente não tenha que receber as bordoadas que nós causamos no passado, pessoal. Então é isso que significa este nome. Medita ele na estrela, da mesma forma no Magen Davi, coloca para dentro e bora. Aí vem aqui, pessoal, a terceira taça de vinho, onde novamente nós vamos meditar aqui o nome de Elohim. Mas agora o nome de Elohim deletreado com a letra Iud. Primeiro foi com Re, o segundo foi com o Re e o Aleph, e agora nós vamos deletrear ele, quando chegar na letra E, com o Re e Iud. Da mesma forma que acima nós queremos trazer o mundo de Atzilut para o mundo físico, então a gente coloca a letra Yud, que é isso que a letra Yud significa. A letra Yud significa a parte do cérebro direito, significa essa questão de Keter e de Hormá. E Hormá se lê Koarmá, a força do homem, que é o quê? A meditação cabalística. Ok? Então a gente coloca o Yud em Elohim, faz a meditação novamente e toma o terceiro copo de vinho. Se você não tem o vinho, você apenas pode fazer a meditação. Ok, pessoal? E, por último, para finalizar, a quarta taça de vinho. E aqui tem um nome que se lê Akadatam. O que significa Akadatam, pessoal? Ele é o nome Elohim, mas as três letras centrais, elas foram subidas em um nível. Elas foram permutadas pela letra correspondente no alfabeto hebraico. Então, era Aleph Lamed para formar o nome Elohim. Quando você tem o Lamed, a letra anterior à letra Lamed é a letra Kaf. E depois teria o Re, a letra anterior à letra Re, a letra Dalet, e assim por diante. Então, as três letras centrais, elas foram permutadas, nós subimos um nível no alfabeto hebraico. Quanto mais você sobe no alfabeto hebraico para se aproximar da Aleph, mais luz, mais perto do Criador você está. É um nível acima de consciência. Isso que se chama Akadatam, que é essa palavra. Então você medita esta palavra, acende ela na estrela, faz todo o procedimento da meditação, como eu já ensinei aqui em outros vídeos do canal, e você se conecta com essa energia, pessoal. Então tá aí os segredos de Pesach. Pesach não é uma festa judia, ela é uma abertura cósmica, onde essas meditações são feitas, onde a luz é depositada nos quadrantes corretos do cérebro humano, da mente humana, para iluminar a mente humana, né, a consciência humana, onde alimentos e vinho são utilizados como ferramentas cabalísticas nessa data específica de Pesach, ok? Onde você potencializa todas essas energias, você faz o download para você dessas energias, ok, pessoal? Então é assim que funciona tudo isso. Então, agora que você fez isso, ou se você está assistindo isso num outro dia que não é Pesach, você começa a se familiarizar com esses conceitos da Kabbalah. Como que os Yehudim funcionam, como que você faz o deletreamento do nome, como que você utiliza a Kabbalah. E você pode visualizar esses nomes, independente se você está em Pesach ou não, porque sempre há um resquício de luz, sempre há uma consciência divina ali quando você faz a meditação desses nomes. Porque quando você faz a meditação cabalística, lembra? Você praticamente sai do mundo físico. Você se projeta numa estrela de Davi e você adentra o mundo astral. E no mundo astral não tem tempo, pessoal. Então, pode ser qualquer dia do ano onde você estiver, quando você faz essa meditação, você coloca a Kavaná, que você está fazendo a meditação, que você está retroagindo ao dia de Pesach, a configuração cósmica do dia de Pesach, e você faz essa meditação e funciona da mesma forma, pessoal. Não tem tempo. Tempo, ele é uma ilusão. Então, agora que você foi iluminado na sua consciência com todas essas
Cavanotes, com todos esses códigos, pessoal, não esqueça de compartilhar isso com as pessoas. As pessoas estão ávidas pelo conhecimento da Kabbalah, pessoal. Isso é muito sério. E é muito sério aquilo que nós fazemos aqui, porque nós não inventamos nada. Nós estamos repassando aqui o que temos aprendido da Kabbalah, dos sábios da Kabbalah, de registros que estão documentados há mais de 6.000 anos em pergaminhos, em livros, em tratados, em diversos lugares, na Torá, no Sefer Yetzirah, no Zohar, e em outros estudos de grandes textos de grandes cabalistas, pessoal. Agora que você aprendeu como tudo isso funciona, ilumine a sua consciência e faça parte dessa obra. Porque quando eu replico isso aqui para vocês, na verdade, eu estou participando da obra dos sábios, daquele cabalista, daquela pessoa de mente elevadíssima que trouxe esse conhecimento para o mundo físico. Quando alguém tem acesso a esse conhecimento do mundo físico, tem acesso à consciência dessa pessoa. Então, quando eu mostro isso para vocês, todos nós acessamos a consciência desses sábios que estão conectados com a consciência divina. E o que acontece? Eles recebem um mérito por isso. E quando eu trago isso para você, eu compartilho um pedacinho do mérito desse cabalista. E eu recebo a luz correspondente a isso. E você, quando você compartilha, indica isso para alguma pessoa, você também participa dessa obra. Você adquire um mérito com a luz e você recebe um pouco da luz, do mérito que esse cabalista teve de trazer essas coisas ao mundo. E se você tiver sorte, você compartilhar isso com várias pessoas, e uma dessas pessoas se aprofundar na Kabbalah, e ela realmente fizer as meditações, e ela realmente crescer e elevar a sua alma, o que acontece? A luz, quando vai passar para ela, primeiro passa por você, e você recebe uma parte dessa luz pela meditação que aquela pessoa que você apresentou isso está fazendo, pessoal. Então, seja inteligente. Na Kabbalah se diz que os cabalistas são egoístas, mas é o egoísmo a favor da luz. Que tipo de egoísmo? Eu vou espalhar para o máximo de pessoas possíveis, na esperança que alguém que tenha contato com esses textos, com essa sabedoria, seja muito mais elevado do que eu, porque as meditações que ele vai fazer vai passar por mim, porque fui eu que trouxe isso como canal para ele, e a luz reconhece isso. Então é o egoísmo santo, vamos dizer assim. Então, aprenda a Kabbalah, estude conosco, inscreva-se no canal, compartilhe esse link com as pessoas, e o mais importante, pratique as meditações. Eu estou tentando aqui trazer para vocês e explicar da forma mais fácil possível como que esses códigos funcionam, como tudo isso funciona. Então, eu queria agradecer você que ficou até aqui. Peça Samer para todo mundo, que seu ano seja maravilhoso, abençoado. Se você ficou até o final, você fez a leitura, fez o escaneamento do texto da Segulá e da Tefilá. Tudo aquilo que foi prometido seja abundante na sua vida realmente. Você se conecte com essa consciência, que isso esteja sempre na sua mente, e que esses códigos que você meditou hoje, essa luz que você trouxe aí para o seu cérebro, ilumine toda a sua vida e traga toda a misericórdia divina na sua vida para todo esse ano, pessoal. Um abraço muito grande, muito obrigado.